Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui mais um Relíquias, dessa vez eu tô com o André Donk, muito bom estar com você. Digo Mais mesmo. um episódio aqui pra gente. E pô, você que é ESPN, um lugar que todo mundo quer chegar por conta de toda a história da ESPN. Uma coisa legal que a gente até comentou no off é essa questão da ESPN querer construir os seus talentos dentro de casa. E Uhum. você, querendo ou não, foi uma dessas pessoas. Como você enxerga essa filosofia dentro da ESPN, diferente de outras empresas do mercado, por exemplo? Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz, assim, porque eu sempre fui a pessoa também fã de esporte. Assim, o cara que sonhava em trabalhar na ESPN, formado ali pelaquela geração que começou a consumir muito futebol internacional, de ter referências dentro da ESPN, eu sempre tive esse sonho. E acho que, acho que eu tive a sorte de estar no momento certo, no local certo. É, eu entrei lá de estagiário em 2012 e acho que na época que eu comecei a comentar ali no final de 2017, foi um momento que a ESPN começou muito a dar oportunidades para as pessoas jovens, assim. Uhum. Tanto que você vê, a partir desse. É mais ou menos o período em que você começa a ver muita gente jovem também a ocupar espaço na tela. E Uhum. aí, alguém formado em casa, que é conhecido ali dentro, pintou a oportunidade de fazer um teste e as coisas fluíram. E acho que a partir dali, daquele meio daquele período, foi no momento também que outras pessoas começaram a participar bastante do vídeo. Eu acho, eu não posso falar com muito conhecimento de causa em relação às outras Uhum. emissoras. Acho que imagino que aconteça também em outros lugares. Mas eu acho muito legal essa valorização interna, essa cultura que tem da ESPN de dar oportunidade a alguém que você já conhece, que já conhece a mentalidade do trabalho lá dentro. Então, eu acho isso algo muito especial. Não digo necessariamente diferencial, porque talvez outros lugares também façam, Uhum. mas acho que é um ponto muito positivo da ESPN, e assim, só tenho que falar coisas positivas de lá. Pô, muito legal porque, querendo ou não, é uma construção que todo mundo pensa, né? Tipo, não, vou Sim, chegar lá, vou conseguir construir a minha carreira assim. Só que eu acho que dentro do jornalismo tem uma coisa muito interessante que tem, acho que, características de personalidades. Tem pessoas que exato. vão que vão gostar mais de escrever, tem pessoas que vão se dar melhor com o vídeo. Eu queria saber de você. Você sempre foi essa pessoa mais do texto, do vídeo, porque você teve essa transição, mas você também ficou muito tempo escrevendo. Você é essa pessoa que se adaptou ao vídeo ou você sempre teve essa aptidão para o vídeo ou algo do tipo? Assim, eu sempre gostei da época do colégio, eu nunca tive problema em falar em público, assim, Uhum, não, trabalho vai pra frente ali, de falar, eu nunca tive esse tipo de problema, então acho que isso é uma coisa pra mim que sempre foi muito tranquila. Lógico, uhum, a primeira vez que eu fui pro ar, assim, dá sim, aquele nervosinho, aquele frio na barriga, mas acho que era uma situação que pra mim era tranquila. Eu gostei muito, tanto que na hora de começar, dentro do jornalismo esportivo, quando eu comecei no jornalismo e queria fazer jornalismo esportivo, trabalhar na área, eu via a possibilidade de começo dentro do site. Eu gostava de escrever, ainda gosto uhum, bastante de contar a história. E eu tinha esse sonho sabendo que ninguém entra na faculdade, entra no estágio e vira sim, comentarista. Eu tinha esse sonho, mas a longo prazo. E eu vi dentro da possibilidade de começar a ter um trabalho dentro da redação, eu me interessava muito mais por essa área escrita, uhum, mais do site, embora, assim, no começo era muito nítido do site a questão de texto. Ao longo do meu período como estagiário, depois efetivado, começa a aumentar a produção em vídeo, assim, tanto de você produzir conteúdos não necessariamente que você apareça, ou também que você uhum, apareça. Dentro desse sonho de ser comentarista, eu gostava da ideia, mas eu também gostava da ideia de escrever, né? Assim, tanto que assim, eu estou extremamente realizado, eu amo o que eu faço, mas às vezes eu sinto saudades assim da rotina do site, de escrever, de fazer matéria, reportagem, porque eu acho que a coisa que eu mais gosto, até que acho que acaba unindo o que eu fazia no site e o que eu faço hoje, é poder contar história. Então, uhum, assim, comentar um jogo, para mim é muito legal, é contar a história de um jogo. Então, de repente, a história particular de algum jogador, uma superação, alguma coisa que foge do jogo de futebol, que vai ao campo, e de repente aquele jogador, aquela torcida está extremamente emocionada por alguma coisa que aconteceu. Eu gosto muito disso. E uhum, até dentro da área de comentar, você vê pessoas com perfis diferentes. Tem pessoas que são bem analíticas, com conhecimento uhum, tático profundo. Tem pessoas que levam de uma forma mais irreverente, trazem uma outra perspectiva. Tem pessoas que trazem mais informações. Eu tento ser um pouco de tudo. Assim, uhum, ela tento aprimorar em cada um desses aspectos. Mas eu acho que a coisa que eu mais
me identifico dentro da profissão, mas não tentar só ser isso, porque eu acho que isso te limita, acho que é legal você sempre abrir o leque, mas essa questão de contar a história. Então, acho que esse é o ponto de convergência entre eu quando trabalhava no site, escrevendo, e agora comentando muito mais em jogo. Porque em programa de debate, você não é um momento de você contar histórias tanto, é mais de análise, de opinião, mas acho que é uma área que acaba convergindo dentre as duas realidades que eu construo minha carreira, até aqui, pelo menos. Pô, muito legal, mas assim, tem uma visão muito grande sobre essa questão da velocidade das redes sociais e querendo ou não, até quando você entra na ESPN e por um bom tempo, o site da ESPN era muito forte. Todo mundo tinha, tipo, as melhores notícias, as maiores notícias, as melhores histórias estavam no site da ESPN. Uhum. Hoje, não quer dizer que isso não aconteça, mas talvez apareça que as redes sociais tenham ganhado mais força. Sim. Dentro não só da ESPN, mas de um aspecto maior, assim, dentro da própria profissão. Você acha que as redes vêm ganhando mais força do que os sites, por exemplo? Porque pra mim, sim. Eu acredito que sim. Assim, eu não sei precisar o tamanho da relevância do site e comparar com o Instagram, com o perfil no X, com o TikTok, não sei dimensionar. Mas que esse campo tem ganhado cada vez mais atenção, porque antes, quando eu digo antes de quando eu comecei, eu entrei na SPN de estagiário em 2012. Quando começou a ter influência de rede social nos perfis oficiais de empresas de comunicação, era muito uma plataforma para te levar até o site e consumir aquele conteúdo. Hoje você consome o conteúdo direto nesse perfil. Então, assim, mais do que ter uma atenção de ser uma forma de te levar ao lugar, lá virou uma atenção para você produzir conteúdo para lá mesmo. E não é produzir o mesmo conteúdo para site e, por exemplo, aceitar o site e o Instagram. Então, hoje, você tem que pensar em conteúdos diferentes para abraçar plataformas diferentes. É que nem você enxergar o YouTube como uma emissora de TV. Por mais que, de repente, você tenha um programa para YouTube e um programa para TV, são públicos diferentes, de pessoas que consomem de forma diferente. Então, de fato, aumentou a atenção. Acho que a demanda desse serviço... Então, se você pegar redações digitais, aí de qualquer veículo, seja da ESPN ou de outro, tenho certeza que tem muito mais pessoas agora envolvidas para a produção de conteúdo para a rede social do que antes. Sim. Então, a forma como as pessoas consomem, e acho que esse é um grande desafio do jornalismo de uma forma geral, é você identificar para onde estão as pessoas que estão consumindo o teu conteúdo. A gente falou de rede social, mas é a mesma coisa que aconteceu quando as pessoas começaram a deixar de assinar jornal impresso para consumir no site. Então, não dá para imaginar que a mesma pessoa que lia aquele texto do jornal, ela vai consumir exatamente a mesma coisa no site. Então, o jornalismo sempre depende de uma plataforma. Sim. Tela, televisão, rádio, agora podcast. Então, você ter a percepção de onde as pessoas estão consumindo e para onde elas estão migrando, porque as coisas mudam rápido. Pode ser daqui 2 anos, a gente falando de Instagram, TikTok, podcast, que já esteja ultrapassado. Seja alguma outra forma de consumo de conteúdo. Então, acho que você tem que estar sempre atento a essa percepção de como as pessoas têm consumido. Você pode concordar, falar, olha, piorou o conteúdo, antes os textos eram mais elaborados, as pessoas liam mais. Aí eu acho que é uma outra conversa. Mas assim, você tem que se adaptar sempre, porque você pode ter uma coisa às vezes idealizada, e eu não estou falando para precarizar o serviço, fazer uma coisa de má qualidade. Mas você tem que estar sempre em sintonia com o que as pessoas estão fazendo. Você pode às vezes escrever textos longos, espetaculares, maravilhosos, mas se o teu perfil, se a tua audiência não consome aquilo tá fadado a não dar certo. Então, acho que é sempre um desafio, lógico, sem sacrificar a qualidade, a seriedade, a credibilidade do que você está fazendo, mas também ter essa percepção. Acho que esse é um desafio diário do jornalismo e também até dentro da formação, né? Da comunicação. Não adianta você ficar ensinando conteúdos ensinar as pessoas a produzirem conteúdo para uma plataforma que já não se produz mais. Então, é um desafio para todo o sistema, para a formação de jornalistas, né, eu digo das universidades, como das próprias redações. Não, com certeza, até porque, até falando um pouco sobre a ESPN em si, você falou sobre essa questão da adaptação. Uma adaptação que vem acontecendo é essa questão de, querendo ou não, não perder um pouco de força, mas os streamings vêm ganhando mais força do que a TV a cabo hoje. Sim. E hoje, eu não tenho dado, claro, mas
eu vejo que a ESPN vem tendo muito público dentro dos streamings também, colocando muito essa questão do streaming, quando você vai publicar ou divulgar a transmissão, por exemplo, algum programa. E aí eu queria te perguntar, os streams em si vão ser o futuro dessa questão em si? Eu também não sei precisar com dados, né, em Uhum. relação a consumo de ainda televisão por assinatura, streams, mas de fato, assim, acho que para todo mundo é inegável Uhum. o impacto que tem tido cada vez mais streamings, e eu acho que é o futuro. Assim, não sei se vai acabar a TV por assinatura, não sei como é que vai ser isso, Uhum. mas que o streaming é cada vez uma tendência de consumo das pessoas, não só necessariamente pela forma do conteúdo, mas pela facilidade, né, de você acessar em qualquer lugar. Muitas vezes a questão de ter muitas telas à disposição para consumir, ainda mais esporte, que você às vezes quer acompanhar jogos simultâneos, essa possibilidade também te permite. Então eu vejo sim como o streaming sendo o futuro das transmissões. Isso de repente, como eu falei, daqui 2, 3 anos tem uma coisa nova que a gente nem Uhum. imagina e ocupa esse lugar. Mas olhando da perspectiva de hoje, eu imagino que os streamings ocupem cada vez mais espaço. E quando eu digo streamings, também canal de YouTube, Sim, né? Porque é sim. uma coisa que também tem crescido demais. Até agora que você citou também a questão dos canais no YouTube. A construção de algumas TVs funcionando, entre aspas, dentro do YouTube vem aumentando bastante. E a Sim, questão de novos lugares tendo uma relevância para ter um direito de transmissão, por exemplo. Há, sei lá, 3, 4 anos atrás era praticamente, sei lá, impossível você pensar, nossa, no YouTube você vai estar assistindo um jogo de Copa do Mundo, você vai estar assistindo um jogo de Liga Europa, por exemplo, coisa que antigamente estava mais na questão das assinaturas e tal, nos canais de assinatura. Essa questão de novas plataformas no YouTube, por exemplo, trazendo essas transmissões, essa concorrência, ela traz algo legal também, porque, querendo ou não, acho que a concorrência, em questão de livre mercado, por exemplo, vai dar essa questão de você tem que melhorar, você tem que funcionar, qual é a forma que você vai trazer para esse público, porque, querendo ou não, o público da internet pode ser diferente do público do streaming e assim vai. eu acho que tem um ponto positivo, sim, porque você aumenta as possibilidades das pessoas consumirem das diferentes formas, a possibilidade de mais gente conseguir seu espaço dentro dos veículos, e aí às vezes você fala de YouTube, às vezes é o canal de uma pessoa que cresceu e tudo mais, então assim, acho que você aumenta esse leque, acho que tem esse lado positivo. E tem muita coisa muito bem feita, assim, isso é inegável. O único ponto que eu acho que e aí não é uma crítica, não tô falando que é errado e não tô falando que, Uhum. tá em YouTube não tem credibilidade. Não é isso. Mas, assim, como você tem um acesso muito maior, acho que é importante também ter em vista toda a ética que há dentro da profissão, assim, Uhum. porque hoje é muito fácil você comunicar, de repente você pode ganhar uma proporção grande muito rápido, Uhum. mas é importante ter em vista todos os compromissos éticos, de credibilidade com a informação. Acho que isso é importante ter no momento que você amplia, mas como eu falei, não estou falando que isso é um significado que quem está produzindo fica com o pé atrás. Não é nesse sentido. Uhum. Acho que, como eu falei também, acho que é legal porque você aumenta a possibilidade para muitas pessoas terem seu espaço, outros canais. Acho que isso pode agregar bastante ao mercado, não só pela a diversidade de diferentes empregos que você pode ter dentro do jornalismo, Uhum. mas as diferentes formas de consumir, assim, você pode ter uma possibilidade de algo que se identifique mais, às vezes você gosta de algo extremamente nichado e que às vezes não teria tanto espaço numa imprensa convencional por falta de espaço dentro de uma grade horária das principais emissoras, e Uhum. de repente você encontra lá alguém que tem um canal no YouTube e fala exatamente sobre aquilo e tem muita atenção, então você consegue ter muito mais informação sobre aquilo que você teria numa forma convencional, então acho que tem muitos positivos, sim. Uhum. Sim, sim, mas aquela questão, por exemplo, até puxando para a questão de como trabalhar em relação a isso, acho que uma dúvida que muita gente tem é essa coisa de tipo, você tá cobrindo, por exemplo, futebol internacional e mesmo que a ESPN, por exemplo, não tenha o direito de tal transmissão, você precisa acompanhar aquilo. Ah, Acho sem que uma dúvida. dúvida para algumas pessoas é como que você acompanha aquilo se você não tem o direito, como que você vai falar, o que você pode usar, o que você não pode usar, até para tirar a dúvida do pessoal. Ah, sim.
a questão é da relevância jornalística, né, dentro do Uhum. que a gente está fazendo. Então, a gente não vai deixar de acompanhar uma Champions League porque não está transmitindo. Sim. Então, assim, tá sempre acompanhando, assistindo, né, a partir das outras emissoras e tudo mais. E dentro daquilo que a gente sabe a importância das competições e falar da mesma forma. Lógico, dentro da questão de imagem, uso de imagens, tem todas umas questões de direitos que você Uhum. pode usar ou não. Mas jornalisticamente falar a respeito daquilo, trazer informação é fundamental. Então por isso que você está sempre acompanhando. Acho Sim. que não é muito vou acompanhar só o que passa na ESPN. Não, acho que você tem que Uhum. Sim. pensar dentro da ótica do jornalismo esportivo e dentro do que eu faço, obviamente, eu queria assistir muito mais esportes do que eu assisto. Eu adoraria mesmo. Mas, assim, às vezes a demanda, você tá tendo sempre que acompanhar diferentes coisas. Eu não consigo acompanhar, por exemplo, tênis, como eu gostaria. É, Então, desse aspecto, para mim, acaba sendo uma coisa que eu não vejo tanto. Mas o futebol, eu Sim. consumo, independentemente se está passando ali na ESPN, em outra emissora, em outro lugar, mas acho que a importância jornalística dentro do que vai ser debatido nos programas, que vai ser assunto, é o que acaba pautando a gente. Eu acho que essa é uma questão muito interessante que quando você, por exemplo, hoje eu trabalho muito com futebol. Uhum. E pra mim é muito. Nossa, quando eu vou assistir uma NBA que eu não falo tanto, é um alívio. Você também sente isso? Ah, é legal. Você às vezes tem aquele momento em que você não precisa ficar analisando, se preocupando. Acho que isso aqui vai ser assunto. Eu acho que Uhum. é um momento leve, assim, de você. Não que não seja leve acompanhar Sim. futebol, mas assim, querendo ou não, é sempre um trabalho. Você tá Uhum. acompanhando. Mesmo quando, eu tô de folga hoje, vou assistir ali aquele jogo, sabendo que eu não vou comentar amanhã. Mas assim, o conhecimento do futebol, do debate, do programa é diário. Então, assim, Uhum. você fica 2 semanas sem assistir, você já tá desatualizado. Uhum. Então, assim, por mais que eu não vou falar no dia seguinte daquilo, eu tô assistindo pensando sempre pensando na informação, naquilo que, olha, é relevante. Talvez isso seja debate em algum dia, tal e tudo mais. É, Continuo desfrutando bastante de fazer isso, mas às vezes quando você pode assistir agora no fim de semana, por exemplo, eu estava trabalhando, mas dentro ali algum período que dava, acompanhando um pouquinho da final do Alcaraz e do Sinner. Pô, é uma delícia, assim, Uhum. sabe? Eu sei que eu não vou trabalhar, não vou falar a respeito Uhum. disso, mas é incrível apreciar o esporte, ainda mais o mais alto nível, com atletas assim tão assim exemplares, tão Uhum. dedicados assim no alto nível do esporte, é muito legal. Pô, realmente muito legal. Eu cheguei a falar de NBA e você falou essa questão do YouTube. É, eu vejo muito a situação seguinte. Eu acho que tem um ponto positivo e um negativo, porque ao Uhum, mesmo tempo que muita gente trouxe os conteúdos de maneira séria, de maneira ética, até alguns formados, pô, muito legal. Mas ao mesmo tempo, mesmo até os não formados conseguem trazer uma informação legal, sim, uma ética legal. Só que a questão do fã acabou trazendo muita coisa pro YouTube. Aquela pessoa que vai olhar uma opinião sua, que está embasada em vários dados, e uma outra opinião que é praticamente passional e vai valorizar aquela opinião passional porque ela se identifica com aquilo. uhum. Como você enxerga isso, por exemplo? Eu acho que abre um leque de oportunidades. Tem pessoas que querem muito mais, ouvir uma análise, alguma questão Uhum, mais do jogo. Às vezes a pessoa quer ver mais o lado torcedora dela. uhum, Então ver alguém que de repente tem um sentimento mais de arquibancada e eu acho legítimo. A uhum, única coisa assim o que eu peço assim que eu acho que é importante é o compromisso ético com a coisa. Acho que hoje também é, o que bom que se discute muito sobre, por exemplo, a questão de saúde mental, que se tenha alerta em relação a isso, porque a partir do momento que, por exemplo, coisas que eu não gosto, de ridicularizar alguém, de repente um jogador que está em má fase e tudo mais, você fazer crítica é natural, não é para você também só ficar elogiando e falar coisas sim. positivas. Tem que fazer a crítica, mas às vezes quando caminha muito para um lado de ridicularizar, e eu acho que é, é um desserviço, sabe? E assim, é algo que pode ser nocivo para uma pessoa e a forma como se normaliza às vezes alguns comportamentos nesse sentido. Então, isso eu pessoalmente não gosto, mas o fato de ter alguém que tenha uma identificação que vai para um lado mais torcedor do que jornalista, Uhum, na análise eu acho que é uma possibilidade que abre o leque para muita gente. Porque uhum, tem gente que gosta de ter um lado mais identificado. Então eu não vejo problema nesse aspecto. Não acho legal quando caminha para uma coisa que pode ser nociva, de uhum, ridicularização. E isso já não me agrada. uhum. Não, entendo.
uma discussão muito grande, você falou da questão de ridicularizar. Uma pauta que foi levantada recentemente, eu acho que, não lembro sobre qual foi o tema, mas eu sei que foi o Fred Caldeira. Essa questão da piada quando uma pessoa do Brasil, por exemplo, torce para um time europeu. Eu sou um exemplo, sou zoado por todos os meus amigos por conta disso. Torço para o Liverpool, você torcedor do Borussia também. Uhum. Como você enxerga essa questão das pessoas, às vezes, se ridicularizarem e usarem aquele meme e tal, de sempre uma cidade remota torcendo para um time europeu, por exemplo? Qual a sua opinião em relação a essa discussão que chegou a ser muito grande, acho que no Twitter, de, pô, é certo, não é certo, em que sentido? Eu acho que, assim, as pessoas quando elas se preocupam, falam demais de torcer, é falta do que fazer, eu acho, sinceramente. Porque, assim, cara, você vai ficar fiscalizando a paixão alheia, sabe? Eu entendo a pessoa que lamenta o fato de não torcer para um time do Brasil porque é do país, mas se a pessoa se identifica com aquilo, se ela gosta, cara, seja feliz torcendo. Você torce para um time do Brasil, da Argentina, da Austrália, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suécia. Se isso te faz bem, é o que é mais importante. Então, assim, eu acho que vale a discussão de por que tem tantas pessoas torcendo para o futebol europeu, para times do futebol europeu. É tentar entender essa dinâmica e, de repente, você criar coisas que façam as pessoas se sentirem mais atraídas pelos times do seu país. Eu acho que isso é uma discussão extremamente válida. Uhum. Mas, assim, você não pode torcer para tal time por causa da fronteira, sinceramente, eu acho uma falta do que fazer das pessoas. Deixa cada um torcer para quem quiser e tá tudo bem. Pô, concordo total. Acho que falando até sobre a cobertura do futebol europeu, para você, quais são as principais diferenças que você enxerga cobrindo o futebol nacional em algum momento e cobrindo o futebol europeu, o futebol internacional? Porque, querendo ou não só pelo nível de uma transmissão, por exemplo, que querendo ou não, em alguns jogos realmente vai ser difícil você fazer um jogo, dependendo do jogo, pô, um jogo que vai acabar sendo chato, mas, pô, é o trabalho, vou fazer e tudo certo. Mas essa principal diferença que você enxerga cobrindo o futebol nacional e cobrindo o futebol internacional? Para mim, a principal diferença é a questão a exposição é maior. Uhum. Assim, o futebol nacional, porque uma coisa, e está cada vez maior, a questão de torcidas para clubes europeus, isso é cada vez nítido, Uhum. mas ainda assim é de uma percepção de alguém que vive aqui, na maioria das vezes que vive aqui e acompanha lá de fora. Você falar para brasileiro que assiste e que torce para times brasileiros é uma questão mais, não sei se passional, mas eu acho que ali você está mais exposto, assim. Então, acho que essa é uma dificuldade maior. Geralmente as cornetadas, críticas é mais quando você fala de clubes brasileiros. Então, esse parâmetro, esse termômetro de rede social e tudo mais, e esse cuidado, assim, lógico, qualquer transmissão, você não tá, você é clubista, não é. De forma alguma, sabe? Mas no futebol nacional, você fica sempre mais existe mais a possibilidade de alguém estar te acusando disso em relação a transmissões internacionais, sabe? Eu vou fazer meu trabalho do jeito que eu acho que for, se é clube daqui, se é clube de fora, mas assim, você percebe que tem essa sensibilidade, essa exposição maior nesse sentido. Em relação ao jogo, acho que muda muito da característica do campeonato, do futebol jogado. E sinceramente, eu gosto de ver os lados diferentes. Lógico, quando você pega um jogo da Premier League pra comentar, é o mais alto nível que tem, é legal pra caramba. Mas eu gosto de pegar outros campeonatos que de repente tecnicamente não sejam brilhantes, porque é o que eu te falei lá no começo. Eu gosto muito de contar história, assim. Então, de repente, aquele jogo, pô, representa demais pra aquele time pequeno de um país que não tem tanta tradição, mas eles podem alcançar um feito inédito. Então, assim, isso também acaba me envolvendo, por mais de repente que o jogo tecnicamente não seja brilhante. Então, dentro do jogo, eu acabo gostando de comentar desde da liga mais forte quanto a menor por conta disso. Mas acho que a diferença de sentir mesmo, eu acho que é muito mais essa questão da exposição e da sensibilidade de quem está acompanhando por causa dessa ligação mais próxima com o clube que é daqui. Pô, certamente. E aí, até tirando uma dúvida do pessoal também sobre essa questão de como fazer uma transmissão ou de que forma você trabalha quando você está no Brasil e você está cobrindo um time de fora. Como que funciona esse trabalho em si de você estando no Brasil, tá cobrindo o futebol europeu ou a galera de fora? Você diz de uma forma geral ou preparar, por exemplo, um jogo, para comentar um Acho jogo? que um pouco dos dois. Tá. Falando especificamente de comentar um jogo,
você tenta acompanhar. Depende, às vezes tem jogos que são mais tranquilos, né? Se você pega clubes que normalmente você já acompanha, que você já comentou antes, você já tem uma dinâmica melhor, você já entende como é que funciona. É legal você acompanhar os jogos recentes, lances, quando der assistir também jogos dessas equipes. Eu particularmente gosto de abrir noticiário dos últimos dias, sei lá, vou citar um exemplo, Arsenal e Nottingham Forest, supondo que eu vou comentar esse jogo. Vou olhar os veículos ingleses, no caso do Nottingham Forest, e vou lá no jornal local de Nottingham, que vai cobrir melhor ainda o clube, acompanhar o noticiário da semana, olhar o site oficial dos clubes, que normalmente no caso da Inglaterra são muito bons. A gente tem um site de estatística dentro da ESPN, então eu gosto de dar uma vasculhada, tentar entender a partir de alguns números, lógico, de coisas que eu já acompanho. Eu sei que o Arsenal joga dessa forma, o Nottingham Forest também. Pô, o Forest, se eu não me engano, é muito forte no jogo aéreo, daí eu vou ver, tá? Pô, daí eu vejo só chutando, tá? Não é necessariamente, Sim. embora seja forte mesmo em situação de bola parada os dois. Sim. Mas eu olho que o Forest foi o time que mais finalizou de cabeça no campeonato. Pô, isso é legal, vou deixar aqui anotado porque eu sei que o time joga assim e eu tenho esse dado que comprova aquilo que eu tô falando. Então eu gosto de estar sempre também com argumentos de coisas que eu sei que não é simplesmente jogar números ali aleatórios, mas eu sei que rola dessa forma, mas eu tenho um argumento com números que acho que dá mais solidez naquilo que você está falando durante a transmissão. Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar uma olhada um pouquinho no currículo dos jogadores, assim, de repente tem alguma informação legal. Pô, tem aquele cara do Forest que foi formado no Arsenal, sabe? Às vezes é um sentimento especial. Daí eu, de repente, sei que se a torcida vaiar, de repente é por causa disso. Então, assim, eu gosto de tentar pensar em conhecimentos que envolvam jogadores, técnicos, momento dos clubes lendo as notícias, estatísticas e vendo os jogos, para ter uma percepção de informação, de curiosidade. Às vezes, se é um time de uma cidade diferente, o que tem essa cidade, sabe? Às vezes você pode trazer como curiosidade fora do jogo. Lógico, não é informação prioritária da transmissão, mas pode ser uma coisinha legal, curiosa, para você trazer no momento de respiro, no momento de uma substituição, um jogador atendido, você traz esse tipo de coisa. Então eu gosto de estar sempre munido de informações em relação ao que vai ser o jogo, aos jogadores, ao noticiário da semana, às vezes tem uma transferência para acontecer, eu gosto de fazer isso, e aí tanto no nacional como no internacional, só vai mudar mais os veículos, a plataforma que eu vou acessar as informações, é mais ou menos isso. Na questão do dia a dia, tá sempre, acho que, lendo o noticiário, principais veículos, vendo o que está acontecendo, tá acompanhando os jogos, às vezes não dá para você assistir tudo, mas tá vendo os melhores momentos, ouvir programas, então assim, mesmo quando eu não tô escalado para eu tô ouvindo o que o pessoal tá falando, acompanhando, vendo repercussão. Eu gosto também de ouvir outras opiniões também, porque às vezes você meio que debate ali, sozinho, às vezes alguém traz um ponto de vista, não tinha parado para pensar, isso aqui é legal, sabe, para trazer, às vezes você até discorda, mas, é uma perspectiva diferente de ver a coisa. Então, acho que é sempre estar se atualizando, seja vendo opiniões de outras pessoas e, principalmente, se informando através de veículos com credibilidade. Pô, eu vejo isso muito como uma questão do que a gente aprende muito no dia a dia, né? Essa questão de ir atrás de coisas. Eu mesmo gosto muito de fazer essa questão de transmissão, de procurar tipo dessa adrenalina. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu já vi alguns falar, acho que eu já vi o VSR falar sobre isso também, que algumas páginas, por exemplo, de Twitter especializadas e que fazem um trabalho específico de um clube, às vezes um clube um pouco menor, que nem o Nottingham Forest, ou algo do tipo, que essas páginas acabam ajudando eles também. Bastante. Ajuda você também? Bastante, cara. E é isso dentro do que a gente estava falando. Por exemplo, a gente citou o exemplo do Nottingham Forest. Ele não vai ter um espaço aqui no Brasil, mais emissoras que falem do futebol internacional, vai falar eventualmente. Mas uma página como o do pessoal do Nottingham Forest Brasil, ali que acompanha e tudo mais, eles vão ter muito mais informação do que você pode oferecer em outros veículos que vão estar cobrindo tudo. Eles estão cobrindo exatamente o Nottingham Forest. Então, assim, isso é muito legal. Essa questão das redes sociais, do canal no YouTube, de ampliar o leque. Então, porque de repente eles têm um nicho, mas que tem muita gente querendo consumir aquilo, e aí é o espaço que eles ocuparam. Então, assim, isso eu acho que é legal porque você aumenta a qualidade de informação muitas vezes e ajuda a abastecer a troca também.
E você vê, assim, como o pessoal acompanha, tá, assim, no dia a dia, é bem legal. Acho que isso Sim. acaba enriquecendo bastante e ajuda. É uma troca muito boa também quando você tem com essas páginas. Pô, muito legal. Acho que você falou bastante que você gosta de contar histórias. Uma história, assim, muito legal que você tenha contado, que você tenha guardado, assim, no seu coração. Que, pô, essa história aqui, eu acho que foi algo que mexeu, não só passei, mas mexeu comigo também. Ah, olha, de transmissão vou falar uma bem recente, assim, não necessariamente história Sim. que eu contei. Acho que nesse caso era mais no site, quando eu trabalhava, e pra mim uma coisa que mais me marcou, não é nem um texto em si, mas era uma série que a gente fez lá na Copa de 2014, a gente fez, depois retomou em 2018 com um formato diferente, que era o lado B da Copa. Uhum. A gente buscava histórias que fugiam do campo, mas que relacionavam o futebol. Então, histórias de algum país, o que envolvia o futebol, representatividade, então questões sociais, econômicas. Então era uma questão, eram textos que demandavam bastante esforço, estudo, preparo, mas que fugiam muito disso. Para mim foi muito gratificante ter participado disso, foi uma das coisas mais legais que eu fiz para mim no jornalismo. E dos jogos, assim, cada história que acontece, pô, até eu fiz um postzinho no Instagram depois, para mim foi muito legal, assim, foi num sábado que eu tive a oportunidade de comentar o Sunderland e o Sheffield United, que foi a final dos playoffs da Championship, da segunda Uhum. divisão inglesa, quando o Sunderland subiu. Pô, e mexeu com todo mundo, muita gente assistiu a série, Uhum. quando o clube foi da primeira para a terceira divisão, e é uma cidade totalmente apaixonada pelo clube de futebol, que o clube diz muito sobre o estado de espírito da cidade, passou por dificuldades financeiras, montou um time jovem, e voltou para a segunda divisão e esse ano volta à Premier League. Da forma como foi, o roteiro do jogo também foi todo dramático. O Sheffield era melhor time, saiu na frente e o Sunderland consegue virar. Então, para mim contar essa história assim e ter dimensão do quão especial, não era só vai jogar dois times que estão brigando para ir para a Premier League. Não, tem todo esse contexto por trás e o que representava para o Sunderland. E aí no mesmo dia eu comentei a final da Copa da Alemanha, que era o Arminia Bielefeld, um time da terceira divisão. Podia ser a primeira vez que um time da terceira divisão ganhava a Copa da Alemanha. Contra o Stuttgart, também é um time tradicional, mas que não ganhava nada desde 2007, quando ganhou a Bundesliga, que foi para a segunda divisão durante esse período e agora consegue uma grande conquista depois de um tempo. Então, assim, é uma cidade bem apaixonada, né? Um clube grande. Assim, então, contar essas histórias para mim é caramba, você sai da transmissão, que legal ter feito Uhum. parte disso, assim, você vê emoção de torcedor, de jogador, você vê a torcida do Sunderland, por exemplo, parar pra pensar que, sei lá, pra muita gente ali foi o dia, pelo menos em termos futebolísticos, Uhum. o dia mais especial da vida dessa pessoa, está contando essa história, isso pra mim é muito legal, assim, não fui eu que escrevi a história do Aham. Sunderland, óbvio, Sim. mas poder contar essa história e saber, ter a percepção do quão importante é aquilo para aquelas pessoas que torcem para aquele clube, e passar isso para quem está vendo em casa às vezes sem compromisso, só estou vendo um jogo, Aham. isso para mim é muito gratificante. Pô, demais, assim. Eu acredito que o futebol ele tem essa paixão muito grande do mundo inteiro, justamente por conta desse lado B, que são as histórias que envolvem cada time, cada história, cada campanha, Exato. cada situação. Eu acho que muito interessante, não sei se é por conta dos streams exatamente, mas tem muitas séries aparecendo, por exemplo, teve da Juventus, teve do Sunderland, tem do Wrexham, tem de vários times diferentes. E essa história que você contou, por exemplo, da série do Sunderland é muito interessante porque um time que estava não largado, mas tipo abandonado no sentido de, nossa, a gente já teve na Premier League contra um rival que é o Newcastle com dinheiro, chegando em Tem isso também. cima, saca? Então, tipo, não só essa questão de história, mas essa questão das séries que vem aparecendo. Uhum. Como você vê essas séries aparecendo, contando essas histórias também, demonstrando esse segundo lado que muita gente que acompanha o futebol mais de fora não vê exatamente? Ah, sim, o futebol grande do jeito que acho que estão vendo cada vez mais explorar diferentes áreas, assim. Uhum. E acho que as séries devem ficar cada vez mais comuns, né? Porque aí a gente fala, por exemplo, do Beckham que teve, do Ibrahimovic. Então você está falando não só dos clubes, e mesmo série de clube tem umas pegadas diferentes, né? Uhum. Porque você tem essa questão do Wrexham, que é de um jeito, para contar a história dos cineastas por trás, ali. Você tem aquelas séries do Tottenham, por exemplo, que é dentro do clube, Sim. mostrar o dia a dia com o Uhum. Mourinho ali, como é que ele é.
A do Sunderland tem outra pegada, que é mostrar a relação, entrevistar o açougueiro, a cabeleireira, o taxista. Então mostrar a partir das pessoas da cidade a relação com o clube. Então mostra que não é só uma série, um modelo fixo, assim. Você vê uma possibilidade de contar histórias a partir do futebol. E são coisas que mexem com a paixão das pessoas, né? E às vezes você nem torce pro time. E você tá obcecado ali, envolvido com a série. Quanta gente começou a torcer pro Wrexham, se identificar depois de ver a série, por exemplo. Então acho que é muito legal. E acho que é mais uma vertente que você tem de explorar dentro da imagem do futebol, né? Mais do que acompanhar o jogador que você é ídolo, mas também contar a partir de séries é bem legal. Eu acho que também essa questão de ídolo, mas você chegou a falar de paixão. Acho que cada um, principalmente quando você não é da cidade, você é de fora, você se apaixona pelo time de uma forma diferente. Assim como eu me apaixonei pelo Liverpool de uma forma diferente, eu queria saber como que você se apaixonou pelo Borussia Dortmund. Cara, eu sempre fui muito apaixonado de futebol internacional, desde criança, de gostar, até de acompanhar a ESPN, de jogar tanto no videogame quanto em o Championship Manager, Early Foot. Nossa, quando eu era criança, adolescente, e meu irmão, que a gente jogava, isso daí era muito, assim, e isso acabou me aproximando muito. E eu, quando era adolescente, eu torcia para 58 times ali às vezes 2 do mesmo país, enfim, eu gostava. E aí fui crescendo, tudo mais, eu fui selecionando mais, acompanhando. E aí me pegou a história, assim, do Dortmund, que foi ali, eu comecei, assim, torcer de fato ali era 2007. Então foi um pouquinho antes do time ter retomado, ter sido campeão alemão ali em 2011, porque eu achava muito bonita a combinação das cores, o estádio e a história. Eu falei, meu, um time que bota no estádio 80 mil pessoas todo jogo, o time tá mal, que passou por crise financeira, ficou uma situação delicada e a torcida seguiu lá, e as cores são bonitas, e tem história, tinha sido campeão da Champions. Eu comecei a me envolver, assim, comecei a gostar muito, assim, de toda a história, todo por trás, e comecei a acompanhar. E aí eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado. E aí os times que eu gostava, meio que desencanei. E, assim, daí o meu time no Brasil e o Borussia Dortmund. E aí eu comecei a acompanhar muito e, cara, e da mesma forma que você, até a gente tá conversando antes, né? Eu acho muito legal isso do quanto que isso pode impactar na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, eu comecei a acompanhar 2007 e tudo mais. Eu me formei no colégio em 2009. Entrei na faculdade em 2010. Toda aquela paixão vendo a coisa acontecendo, o início do Klopp e tudo mais, e o time sendo bicampeão alemão, indo para a final da Champions, aquilo alimentou muito minha paixão pelo futebol europeu. E eu acho que eu fiz um trabalho melhor por causa dessa paixão. E acho que talvez isso tenha me aberto portas, assim. Então, o quanto que, óbvio, não diretamente, o Borussia Dortmund que fez isso por mim, mas essa paixão acho que me colocou mais conectado com a coisa, e acho que isso me permitiu a conseguir coisas na carreira. Da mesma forma, quando era mais criança, eu adorava o Real Madrid, adorava o Casillas e o Raul. Nossa, adorava os dois. Cara, o quanto que isso, de repente, contribuiu dentro da minha área? Eu tenho certeza que sim. Então, acho que eu gosto de olhar para trás, assim, olhar essas coisas e ver o quanto que contribuíram. Então, por isso, até quando você fala lá de gente que fala, pô, não gostar pô, vai torcer para time de fora. Cara, pra mim, isso acho que impactou na minha vida e na minha carreira. Então, assim, pra mim é muito especial, assim. Hoje, assim, eu acompanho menos fervorosamente, menos torcedor. Acho que até muda um pouco a relação conforme você vai trabalhando com isso, futebol, mas ainda é uma parte muito importante e algo que me trouxe muitas coisas. Eu acho que é muito legal quando você resgata um pouco, né? Tipo, você tá assim, trampando, aí do nada você vê uma situação que, nossa, que legal, eu tô trabalhando com isso. É muito interessante, mas você chegou a citar sobre videogame. E eu acho que videogame, pra minha geração principalmente, é muito impactante nessa forma. E o YouTube se encheu de canais especialistas e tem um canal no YouTube chamado Táticas de Futebol. Eles fizeram até curso que eles explicam a tática dentro do FIFA. Até quando você vê os jogos sobre futebol, os jogos que simulam o futebol, entrando nessa questão não só da comunicação, mas da forma, por exemplo, chegou, eu não vou lembrar o time agora, mas teve um cara que ele chegou a ser contratado por um clube porque ele era bom em futebol manager, sabe? Então, tipo, até quando os jogos vão tipo, a simulação vai se
encontrar com a realidade? Eu acho que pode ser uma plataforma para você ter mais conhecimento e viver assim. Então, eu vejo por mim e vejo por muita gente hoje, de conhecer jogadores a partir do videogame. Eu acho que isso pode ser um bom ponto inicial para você ter uma situada, mas eu só discordo se você começa, não, esse cara joga muito, porque no videogame a nota dele é ótima. Calma, acho que também é ter cuidado às vezes para você ter uma percepção, até porque o videogame é uma outra realidade. E você tem até pessoas especializadas cobrindo, você tem a questão do esportes cada vez mais forte. Então, assim, acho que tem essa importância do esporte no videogame dentro dessa área, pensando na influência que isso tem para alguém ter conhecimento. Eu acho que pode ser positivo num primeiro momento, num futebol manager, é legal e tudo mais, mas pensar que a partir de todo o conhecimento que você tem ali, e isso vira automaticamente o conhecimento para acompanhar futebol, eu acho que tem que tomar cuidado, assim, eu não acho que é algo que se replica completamente, mas pode ser um ponto inicial, por exemplo, eu sabia, às vezes escalação, jogador que estava em tal clube e tudo mais, história, currículo de jogador, porque eu jogava com ele, sabia que na temporada ele estava nesse clube, depois foi para esse, então acho que é uma boa plataforma de você se situar, ter conhecimento geral ali sobre o futebol, mas não uma fonte absolutamente fidedigna da realidade atual do futebol. Certamente. Acho que a conversa, foi muito legal, eu gostei bastante, espero que a galera também tenha gostado, mas todo programa eu trago a camisa da Taça das Favelas, que foi o meu primeiro trabalho relacionado... Eita, quase cai. Trabalho relacionado a jornalismo e eu coloco a galera para assinar e eu quero muito que você assine também. Com o maior pegar prazer. Aqui a caneta, licença. Com o maior prazer. Aqui a caneta. Pode pôr aqui na mesinha? Pode, claro. Se quiser eu tiro a água aqui. Pode, aqui na frente. Porque foi meu primeiro trabalho, eu cheguei a ser coordenador, eu falo isso todo episódio, as pessoas não devem mais estar aguentando eu falando todo episódio que eu fui coordenador e tal. Mas é que foi um momento muito especial pra mim, eu gosto de lembrar sempre do meu início, pra que eu nunca esqueça onde eu comecei e pra onde eu tô indo. Então, muito feliz que você veio, muito feliz de ter essa conversa com você. Muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. O episódio foi, sensacional. O carinho da mensagem não acompanha com a beleza da letra, tá? Isso eu vou te falar porque... Mas eu agora falando sério, eu que agradeço demais. Pra mim é muito legal poder ter esse bate-papo e tô à disposição sempre. Obrigado mesmo pela Obrigadão, André. oportunidade. Tamo junto, viu? Valeu, rapaziada. Tamo junto.